Vamos orar. Eu convidaria você, por favor, a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós estamos pregando sobre o livro de Apocalipse. No capítulo de número 10, deixe aberta aí a sua Bíblia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amoroso, nós te pedimos pelas misericórdias de Cristo, que possamos pregar segundo a Tua vontade e possamos viver todos nós plenamente a Tua vontade. Fala, Senhor, fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações, e que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez eu desejo esclarecer que o propósito destas palavras não é trazermos um estudo plenamente escatológico, procurando ver as profecias referentes aos últimos dias. Isto também, embora eu não seja um especialista em escatologia, nem é minha pretensão. O que nós desejamos através desta palavra é trazer uma palavra numa visão de uma teologia prática aplicada às nossas vidas, para que a palavra nos edifique, para que a palavra nos console, para que a palavra nos exorte, encorajando, e para assim, movidos em fé, possamos fazer tudo o que devemos fazer, para não estarmos apenas com uma visão num futuro, às vezes, muitas vezes, encarando como algo distante, mas para entendermos que devemos ter uma postura agora, aqui, no momento, e que devemos ter uma mudança real e que a palavra de Deus deve se cumprir na nossa vida e que há coisas, e toda a palavra, não apenas para um cumprimento futuro distante, mas para o momento, para agora, para já. O Senhor faz a diferença. O Senhor é aquele que realiza sinais e maravilhas, e Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele o será eternamente. Então, eu peço a sua paciência para lermos este trecho. Assim diz João, inspirado pelo Espírito Santo, disse: vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo estas
guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, no meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Que Deus abençoe a sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Assim como no 6º selo para o 7º selo, houve como um interlúdio, aqui também entre a 6ª trombeta para a 7ª trombeta, há um interlúdio, há um momento que nós poderíamos até chamar de um momento dramático, introduzindo isto que será a 7ª trombeta e todas as consequências e a palavra que vem com a 7ª trombeta. Esse anjo forte, há diversas interpretações sobre quem ele é, o que ele é. A Bíblia o chama de um anjo forte. E nesta, vamos dizer, visão extraordinária da qual participa João. Ele não é meramente um ouvinte ou um espectador, ele participa, ele interage. E nós devemos também buscar não sermos meramente ouvintes, meramente espectadores quanto à palavra de Deus. Como a própria palavra diz que não devemos ser ouvintes, mas sim praticantes da palavra, ou seja, devemos interagir, devemos trazer, como João trouxe isto para ele, como João participou de tudo isto. Interessante é que foi dito a João que ele, tudo que visse, tudo que ouvisse, disso testemunhasse, e obediente, ele logo começa a tomar nota do que ele escuta, do que ele ouve, mas de uma forma estranha, ele ouve dos céus, uma voz dos céus,
Assim como aquela voz dos céus que disse nos evangelhos: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Assim como aquela voz dos céus que disse nos evangelhos: a ele ouvi. Esta voz dos céus, que João bem sabe quem é, e bem obedece a essa voz, e que nós também devemos estar obedientes à orientação que vem dos céus, a orientação do Senhor em nossas vidas. Diz a ele: não digas, não transmita, não anotes, não reveles o que essas 7 vozes, esses 7 trovões estão a falar. Nem tudo que nos é mostrado, nem tudo que nos é revelado é para revelar. Sabe, um dos maiores erros no ministério profético é simplesmente falar tudo. Devemos estar tão tementes ao Senhor, devemos estar tão submissos à sua vontade, que entendermos que não é para falarmos tudo, mas é para falarmos exatamente o que Ele nos ordena falar. E entendemos também que não é pelo muito falar que seremos ouvidos, nem pelo muito orar que seremos atendidos. Nada contra orar, estamos em campanha de oração e quanto mais orarmos, melhor. Mas o que faz a diferença é orar em fé. O que faz a diferença é falar com fé. E esta fé implica numa obediência ao Senhor. Como disse esse anjo, há interpretações que o apontam como o anjo do Senhor, uma teofania, o próprio Senhor Jesus Cristo, em que encontramos tanta identificação de fato. Fala como que rugindo como leão, que suas pernas como chama, o resplendor do seu rosto, o arco-íris, a aliança perpétua de Deus, que Deus em momento nenhum se esquece da aliança que tem para conosco, que envolto em nuvens, como a Bíblia diz, que Jesus subiu envolto em nuvens e voltará tal qual, e colocou um pé no mar revolto, no mar agitado, e outro pé na terra firme. Seja em momentos de firmeza, seja em momentos de agitação, Ele continua ereto, Ele continua de pé, Ele tem a sua mão erguida e faz juramento solene. Mas o mais importante é entendermos, Ele trazia o quê? Seja Cristo, seja um anjo, Ele trazia um livrinho. E que esse livrinho não deve ser confundido com aquele outro livro, totalmente lacrado, totalmente selado, totalmente escrito por dentro e por fora. Isso é um livrinho que diz, se lembre daquele outro livro, diz: nenhum homem foi achado, ou ninguém foi achado, melhor dizendo, digno de romper os selos, digno de revelar o que nele está contido, nem mesmo de olhar para ele, quanto mais de tomá-lo. Este livrinho é um livrinho que é destinado a João. Este livrinho, e que eu acho tão interessante, há tantas pessoas que buscam e discutem e falam: o que estava escrito no livrinho? Deixe-me dizer uma coisa que é um princípio bíblico. Se a Bíblia não diz, é porque não nos interessa. Amém? Não fique elocubrando, não fique com o que a palavra do Senhor nos diz. Aquele era um livrinho.
há algo de Deus vindo dos céus, porque veio dos céus, para João. E eu quero dizer, e aí não tenho medo de afirmar, sem errar, que há algo dos céus, na mão de anjos fortes, poderosos, e que vem diretamente de Deus para mim e para você. E por mais que seja trazido, vindo dos céus, é necessário uma atitude nossa. É necessário que nós, vejam que a palavra, a mesma palavra que disse, não reveles isto, diz, vai e toma o livro. Nós temos que ter uma atitude de tomar aquilo que Deus está trazendo dos céus para mim e para você, no meio de toda esta revelação. Nós temos que tomar, e não só tomar, mas veja o que ordenou o anjo a ele: come. Uma alusão àquilo que foi dito ao profeta Ezequiel, que também foi dito come, e também é dito e era doce. Jeremias diz que encontrou a palavra do Senhor e logo a comeu. A palavra do Senhor é alimento, e isso está nas Sagradas Escrituras. E nós devemos ter porções da palavra do Senhor, devemos nos alimentar dela. Um livrinho, não é todo o rolo, mas é um livrinho, que nos alimentará, que nos sustentará. Nós podemos até mesmo aplicar isso à pregação, à palavra, à profecia. O profeta tem que interiorizar a própria profecia, a própria palavra, ele tem que trazer essa palavra. Nós somos o que nós comemos, e essa palavra tem que fazer parte de nós. Eu tenho que me alimentar dela, e eu acho interessante que diz come, e a expressão que é colocada aqui diz e o devorei. Isso indica que ele comeu com fome. E nós deveríamos tratar assim a palavra do Senhor, e deveríamos tratar assim a palavra que recebemos do Senhor e que estaremos transmitindo. Veja, então me disseram, termina nesse capítulo dizendo, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Muitos traduzem esse texto dizendo que profetizes não apenas a respeito, mas aos muitos povos, muitas nações, muitas línguas e reis. Há uma palavra que eu tenho que trazer para dentro de mim, que me capacitará a falar a muitos povos, nações, línguas e reis. Mas eu tenho que ter, digamos assim, um apetite por essa palavra. Eu tenho que ter uma voracidade, devorar. Sabe, o testemunho da missionária Edmeia Williams se convertendo ao Senhor, ela diz algo muito interessante, que ela foi tomada de uma
voracidade pela palavra, de um apetite pela palavra. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dela, de levá-la a pregar a muitos povos, nações, línguas e reis. Então, surge nisto o desejo de estudar a palavra, de ler a palavra. Ela lia a palavra incessantemente. Por quê? Porque havia uma voracidade. Ela não comia, ela devorava a palavra. Você entende a diferença do que é comer e do que é devorar? Há uma diferença de intensidade entre você comer e entre você devorar. Tem gente que não come, tem gente que devora. E nós deveríamos ter esse apetite extraordinário pela palavra, que deveríamos, quando João tomou aquele livrinho e o levou para comer, João, ele não deu uma mordidinha e depois outra mordidinha, ele devorou, ele comeu. Eu volto a usar a expressão com voracidade. Ele comeu. Será que nós temos esse mesmo sentimento? Será que nós temos esse mesmo impulso? Será que nós temos esse mesmo apetite pelas revelações de Deus, pela palavra de Deus, pela pessoa de Deus? Será que é assim que nós estamos nos relacionando? Será que existe essa paixão pela palavra? Nós estamos intensificando, buscando. O ano passado e esse ano estamos lendo a palavra para que em 2 anos pudéssemos ler a palavra. Mas quando você tem apetite pela palavra, você lê essa palavra que você não consegue. Aquele 1 capítulo, aqueles 2 capítulos não te bastam. O critério para isto é: qual é a tua fome? Qual é a tua fome? Há algumas coisas muito importantes nesse texto. Uma delas é esta palavra, porque o que o anjo ordena a João é que ele devore o livro. E que nós precisamos entender que Deus deseja que nos alimentemos da sua palavra, mas Ele deseja que nós tenhamos uma atitude como essa de devorar a palavra. E queira o Senhor que encontre em mim, que encontre em você, que encontre em todos nós a paixão pela palavra de Deus, e que realmente a devoremos, que realmente entendamos o que essa expressão solene desse anjo forte é dita: já não haverá demora. Já não haverá demora. Não há tardança, não há demora. Lembre-se que há uma pergunta que é dita: até quando, Senhor? Essa é uma pergunta que todos nós fazemos. Até quando? Quando será, Senhor? Lemos aqui anteriormente que é dito que há a hora, ao dia, ao mês, ao ano. Se parasse a resposta apenas disto, diríamos: em alguma hora, em algum dia,
em algum mês, em algum ano. Sabemos que há a hora certa, o dia certo, o mês certo, o ano certo, há um momento certo e ele vem. Mas é acrescentado algo mais que nos dá muito mais esperança e muito mais conforto e consolação. Eu digo, não haverá demora. A hora vem e não haverá demora. O dia vem e não haverá demora. O mês vem e não haverá demora. O ano vem e não haverá demora. Acima de tudo, não haverá demora. Isso é a promessa da resposta de Deus a mim. Isso é a promessa de Deus da resposta a você. Imagine ouvir isto do Senhor. Não vai demorar. Isso não alegra o teu coração? Isso alegra o meu coração. Há tantas coisas que nós estamos orando, mas aí nos deparamos com o fator tempo. Quando o Senhor nos atenderá? E vem esta palavra, sem demora. A Bíblia diz, a palavra de Deus, a promessa de Deus, não demora, ela se apressa para se cumprir. Não haverá demora e ainda apressa. Não há delongas. Graças a Deus, sem mais delongas, sem mais tardanças, sem mais adiamentos, não haverá demora. Imagine agora mesmo as promessas de Deus na tua vida. Seja como Davi, que diz, cumpra-se, Senhor, em mim, segundo a multidão das tuas promessas. Quando? Agora, sem demora. Nós precisamos, eu preciso, você precisa, nós precisamos de respostas, e de respostas não somente a perguntas, de soluções para as nossas vidas. Nós precisamos de soluções, e nós precisamos de soluções rápidas. Nós precisamos de ouvir e de viver essa palavra, não haverá mais demora. Não há mais demora. O Senhor se apressa. Existe uma coisa extraordinária na introdução desta palavra, e que é dito então a João, não escrevas, não reveles isto, que diz que essa manifestação sétupla, porque é interessante, Apocalipse é o livro dos sete igrejas, não é? Depois disso vem 7 selos, depois dos 7 selos, 7 trombetas, virão as 7 taças, mas aqui nós temos o quê? 7 trovões. E veja, não haverá demora, 7 trovões, e diz que cada trovão é uma voz. E nós sabemos que nos trovões, nas Sagradas Escrituras, sempre eles introduzem uma palavra, digamos, de juízo, ou eles estão ligados a isto. No entanto, há uma coisa sobre os trovões: quando você ouve um trovão, o raio já veio há muito tempo. O raio, aquilo que faz o som, o trovão, aquilo que no trovejar, quando nós ouvimos o trovão, o raio já se manifestou faz tempo. Até mesmo há uma brincadeira que as pessoas fazem com a velocidade do som,
e quando vem um raio e começam a contar os segundos para que possa multiplicar pela velocidade do som, diz, isso aconteceu a tanto de distância. A tanto de distância. Porque quando você ouve, já aconteceu. Isto é, você está ouvindo? Sim, Senhor, já aconteceu. Não haverá demora. Alguém pode glorificar o Senhor por isso? Isto, a gente ouve a palavra e diz, um dia ela acontecerá na minha vida. Se você está ouvindo, ela já aconteceu. Porque Deus zela pela sua palavra para a fazer cumprir. Mas nós apenas encaramos nisso como uma esperança futura. Não que seja mal termos uma esperança futura. Quero trazer ao meu coração as coisas que me trazem esperança, que me dão esperança. Mas, na realidade, essa não tardança, essa prontidão, Deus é tão pronto em nos atender, que quando eu ouço, Ele já nos atendeu. Ainda a palavra não saiu da minha boca, e tu já a conheces. Por que a importância de dizer isso? A onisciência de Deus, obviamente. Eu sempre comparo, eu quero dizer, numa comparação a isto, o livro de Malaquias nos fala sobre a vinda da voz que clama no deserto, sobre João o Batista. Então, no Velho Testamento é profetizado a voz que clama do deserto. Quando o pai de João é visitado pelo anjo, no seu turno, sacrificando ao Senhor, a Bíblia nos fala que ele encontrando com o anjo diz, não temas, porque tuas orações foram atendidas. E a tua mulher dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Que palavra maravilhosa! Tuas orações foram atendidas. E a resposta às orações era o seu filho, João. Mas Deus já prometera a João 400 anos antes. 400 anos antes de Malaquias existir. 400 anos antes de Malaquias orar. Deus não prometeu depois que Malaquias pediu. Quando quando Zacarias pediu, desculpe-me, sim. Quando Zacarias pediu, Deus já havia prometido dar. Deixe-me mais uma vez falar, há uma diferença muito grande de eu pedir a Deus e da velocidade com que Deus me atende. Deus não me atende rápido, Deus me atende antes que eu peça. Foi dito a Davi, quando esse disse, pequei contra Deus e contra os homens, pequei, e disse o profeta a ele, Deus já te perdoou, antes de pedir perdão. Deus já havia perdoado. Nós temos uma ideia, por causa de quem somos, da natureza que possuímos, das limitações que temos, nós temos uma ideia muito linear de todas as coisas, mas Deus não está limitado a nada disto, graças a Deus.
Entenda-me bem, eu não quero te confundir, nem me confundir. Eu não quero dizer que quando eu estou orando, Deus não irá me atender. Não é isso, eu estou dizendo que Deus nos ama tanto, que é tudo pela graça do Senhor, e Ele já nos estendeu o seu favor, e antes mesmo que eu existisse, o favor de Deus para a minha vida, para a tua vida, para cada um de nós, já existia. Eu ouço o trovão, mas o raio já existiu muito antes. O poder, a manifestação poderosa do Senhor. Que Deus maravilhoso, que faz tudo a seu tempo. Que Deus grandioso, que Deus misericordioso. Esse Jesus que nos ama, quantos de nós hoje estão vivendo dificuldades, estão vivendo problemas, estão vivendo adversidades, tribulações verdadeiras. Porque quando você não pode pagar uma conta, eu não sei na tua vida, isso na minha vida é uma tribulação. Quando você está endividado, eu não sei na tua vida, mas na minha vida isso é uma tribulação. Mas é óbvio que as tribulações são muito mais do que apenas o sofrer cotidiano nosso. Essas são as aflições da vida, as angústias da vida. Mas deixe-me dizer uma coisa, para Deus que te ama, que me ama, que nos ama, tudo em nós tem importância. Se Ele não permite que caia um fio de cabelo de minha cabeça, sem o seu consentimento, tudo a respeito da minha vida, tudo a respeito da tua vida, tem importância para Deus. Ele dará ordens aos seus anjos a nosso respeito. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós, Deus nos ama. Ele não poupou, é o que Paulo diz, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou. Como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Isso não é uma promessa de riquezas, isso não é uma promessa de nos tornar milionários ou bilionários, isso é uma promessa que Ele cuidará de nós. Essa é uma promessa que Ele não fica assistindo de longe a tua dor e o teu sofrimento. Ele corre para nos socorrer, porque Ele ama. Ele é como o pai da parábola que vê o filho, e a Bíblia diz, ele não espera o filho chegar a ele, ele corre em direção ao seu filho. Deus não vai ficar esperando você chegar a ele, ele vê você. Talvez ninguém reconheça aquele filho maltrapilho, descalço, sujo, mal cheiroso. Lembre-se que ele estava disputando com os porcos. Ele te vê e vê de longe, e o pai vê, e o que ninguém reconhece, o pai reconhece, e o que ele faz, ele não espera, dizendo, bem, quando meu filho, a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e o que a Bíblia acrescenta? E ele se chegará a vós outros. Deus corre em nossa direção, e quando Deus corre em nossa direção, as soluções que vêm com Deus, correm junto com Deus, e quando Ele chega toda a solução para aquele filho, chegam roupas novas, chega banho, chega anel, chega sandália, chega dignidade, chega um assento, chega um banquete. Por quê? Porque o Pai chegou com ele. Quando Deus se achega a nós, tudo com Deus se achega à nossa vida. A Deus seja glória. A Deus seja glória por isso.
Você entende o que eu quero dizer? Essa é uma palavra encorajadora. Aqui está se revelando Jesus, aqui está consolando a igreja, aqui está confortando, encorajando a mim e a você. É uma palavra encorajadora, é uma palavra fortalecedora, é uma palavra edificadora, é uma palavra que nos alimenta, mas nós temos que devorar essa palavra. Porém, é dito, é doce na boca, mas é amargo no estômago. Doce na boca, mas amarga no estômago. Sabe, juízos viriam, a vingança do Senhor chegaria. Até quando, Senhor, não tomarás vingança? E às vezes uma palavra como essa, o dia da vingança chegou, é uma palavra que num primeiro momento, numa primeira etapa, num primeiro instante, na nossa boca, ela é agradável, ela é doce para nós. Mas se somos verdadeiros homens e mulheres de Deus, que amamos o que Deus ama, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Chegará um momento que, digerindo essa palavra, que compreendendo essa palavra, que meditando nessa palavra, você pode devorar, mas você tem que, como ovelha, ruminar essa palavra. Você precisa digeri-la e digeri-la plenamente, que você sentirá o amargo. E é necessário que sintamos o amargo e não somente o doce, porque a palavra não pode ser somente doce, ela também precisa ser amarga. Ela não pode ser somente doce, ela tem que ser amarga e produzir em nós arrependimento. Ela não pode ser apenas doce, ela também tem que ser amarga e produzir em nós uma espécie de uma tristeza, porque, meus irmãos, ainda que haja justiça, ainda que haja vingança, eu não posso me alegrar na vingança. Quanta dor acontecerá com o juízo, quantos homens de coração duro, embrutecido. Sabe de uma coisa que me chama a atenção em Moisés, que a Bíblia diz que era o homem mais manso que havia sobre a face da terra, e que ele decreta aqueles 10 juízos, 10 pragas sobre o Egito. O Egito pode ter sido ruim para todo Israel, mas eu vou dizer uma coisa, o Egito para Moisés não foi ruim. Ele foi tratado na corte do rei Faraó como filho da filha do rei, neto. Você já viu avô com neto? Faraó, que o quis matar, agora como um avô carinhoso. Isso é uma loucura para mim. Isso é uma loucura. As coisas que Deus faz são loucas. O mimava em sua infância, foi honrado, alimentado, cuidado, bem vestido, bem cuidado. Se você fosse Moisés, qual seria o seu sentimento pelo Egito?
qual seria o seu sentimento por Faraó, pela família de Faraó? Você pensa que quando o filho de Faraó morreu, Moisés se regozijou? Moisés sentiu como que um primo, como que um sobrinho, como que um parente dele. Claro, talvez eu esteja até exagerando, mas deixe-me dizer uma coisa sobre os homens de Deus. Eles são pessoas com um coração semelhante ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus não tem prazer no castigo. Deus não tem prazer nisto. Mais de uma vez eu já falei sobre isto lendo o livro de Apocalipse, e agora eu falo de novo. Mesmo que haja um sentimento de justiça, de alegria, de doçura na nossa boca, digerindo a palavra, nós temos que sentir o amargo, nós temos que sentir: pobre mundo, pobre mundo que as águas se transformam em sangue, pobre mundo que as moscas aparecem, pobre mundo que os sapos surgem, pobre mundo que vem as úlceras, pobre mundo que vem os gafanhotos, pobre mundo. Não podemos nos alegrar com isso, ainda que venhamos na terra de Gósen sermos poupados. Quando o Faraó diz a Moisés: clama ao teu Deus que tire isto. Moisés clama. Moisés clama. Moisés busca isto. Não há prazer nisso. Nós temos que ter essas duas etapas. Temos que ter o regozijo, é justiça de Deus, mas também temos que ter no sentimento: pobre mundo. Ai daqueles que estão, uma expressão bíblica, ai daqueles que estão, porque vem cheio de fúria contra vocês. Se nós não derramamos lágrimas por essas pessoas, se nós não choramos por esse mundo, se nós não choramos, a gente morrendo, a gente sofrendo, a famílias enlutadas, a gente morrendo de fome, a gente com tanta dificuldade, e nós como igreja dizemos: graças a Deus, é juízo de Deus. Não vamos ter esse sentimento. Isto não pode fazer parte de nós. Temos que chorar por esse mundo que perece sem Jesus. Temos que levar comida aos que têm fome, água aos que têm sede, roupa, vestindo aos que estão nus. Temos que visitar os que estão presos, temos que ir ver aqueles que estão enfermos. Estes são aqueles que ficarão ao lado direito do Senhor e ouvirão: vinde benditos do meu Pai. Estes serão conhecidos. Por quê? Porque tiveram um coração de compaixão. E às vezes, para você ter um coração de compaixão, você tem que sentir algo no seu estômago, algo nas suas entranhas, que é a amargura. Você tem que sentir isto por esse mundo tenebroso. Sabe, às vezes eu entendo, existe formação, existe cultura, a forma de ser da pessoa, existe temperamento, mas às vezes eu não entendo certos profetas que entregam certas profecias de juízo e parece que estão se regozijando com o mal que virá. O mal que virá à igreja, o mal que virá ao líder, o mal que virá a não sei quem mais, o mal que virá ao mundo. Meu Deus, Jeremias é um profeta de fato,
E Jeremias é conhecido como profeta chorão. Sabe por quê? Porque Jeremias profetizou coisas terríveis. Tudo justo. Você concorda comigo? Tudo justo. Tudo merecido. Mereciam? Mereciam. Mas Jeremias nunca se alegrou nisso. Tanto que há um livro que se chama o quê? Lamentações do profeta Jeremias. Ele chora. Isso é profeta que derrama lágrimas enquanto fala a verdade que acontecerá. Isto é profeta. É isso que nós deveríamos ter. É assim que Deus espera encontrar em nós quem devora a palavra, quem digere a palavra, tem que ter essa atitude. Quando eu trago a palavra, quando eu absorvo a palavra, porque eu como, eu absorvo o que eu como. É interessante que na língua hebraica, aceitar é absorver. Então eu tenho que aceitar plenamente a palavra, eu tenho que absorver, ela tem que fazer parte de mim, antes que eu possa falá-la, ela tem que fazer parte de mim, a tal ponto que não se veja distinção entre a palavra que eu me alimentei e a palavra que eu falo, a palavra que eu recebi e a palavra que eu entrego. O que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Nós realmente precisamos viver Apocalipse capítulo 10. E por mais que você veja um anjo poderoso, forte, trazendo juízos, algo espantoso, nós temos que, ao mesmo tempo que há uma doçura numa primeira etapa, por quê? Porque nos regozijamos que a hora é chegada, que Deus nos atendeu, que Ele nos livrará, que Ele nos abençoará, mas nós também temos que sentir a amargura, o amargo de que pessoas sofrerão, que haverá juízo, que haverá castigo. Temos que ser como Abraão, pai da fé, e uma das maiores identidades de Abraão, pai da fé, é que ele é um intercessor, e ouvindo ele a palavra justa, acaso eu farei alguma coisa sem antes revelar ao meu servo Abraão, ao meu amigo, perdão, Abraão, que viria fogo, que Sodoma e Gomorra, as cidades ao redor. Veja Abraão como ele se porta. Ele não diz glória a Deus, aleluia, é isso mesmo. Eu acho que na igreja hoje em dia você ouviria muito assim, glória a Deus e aleluia. Mas Abraão era um homem distinto. Ele era um homem que Deus viu algo nele extraordinário, e realmente ele era um homem extraordinário. E ele diz: Senhor, será que o Senhor matará o ímpio com o justo? Veja, se ele tivesse preocupado apenas com o sobrinho dele, ele falaria apenas uma coisa: tira o meu sobrinho de lá. Mas ele estava preocupado com a morte daquela gente ruim, daquela gente má, daquela gente que muitos de nós odiaríamos, daquela gente que você poderia dizer merece. Ele disse: Senhor, há algum jeito? Eu posso imaginar Abraão ali, há algum jeito? Deixa, ele aflito ali, querendo algum jeito. Ele intercede, ele podia apenas dizer: sim, Senhor. Veja, Abraão estava bem, nada lhe aconteceria,
A palavra veio ao Senhor, houve coisas doces naquela palavra: daqui a um ano eu volto, Sara terá um filho, oh glória a Deus, aleluia. Mas Deus deu mais um passo e disse: eu deixarei de falar. A parte pesada, a parte difícil. E ouvindo Abraão isso, logo começa a interceder: Senhor, dá-nos sermos realmente pessoas de fé, mas pessoas também intercessoras como Abraão, que não desejam, que não se regozijam com estas coisas. Nós precisamos, meus irmãos, nos tornar mais semelhantes a Cristo, que chora sobre Jerusalém, que chora a igreja, a cidade que apedreja os que são enviados, que mata os profetas, que virá juízo sobre aquela cidade, mas ele chora. E ele diz: há quanto tempo, como eu queria recebê-los, protegê-los debaixo de minhas asas, como a galinha com seus pintinhos. Tal carinho, tal carinho. Nós precisamos ter um outro espírito. Eu termino apenas dizendo isso, que já me adiantei demasiadamente, que disse o Senhor a João, a Tiago, seu irmão: vós não sabeis de que espírito sois, porque eles queriam mandar vir fogo dos céus sobre os samaritanos. Mereciam, mas Jesus disse: não é esse o espírito de vocês, não é esse o nosso espírito. Por isso a palavra pode ser doce, mas ela tem que ser amarga. De um lado, criar arrependimento em nós; de outro lado, sentirmos a dor dos outros que terão juízo, e sermos intercessores e buscarmos com coração bondoso, sermos bons para os outros, ajudando no nome de Jesus Cristo. Talvez você que nos ouça nesta manhã, aqui ou pela live, esteja tão desesperado, esteja tão angustiado. Você diz: quando? Sem demora. Se você ouve esta palavra, que ela seja um trovão hoje. O raio já saiu, o teu socorro já chegou. Jesus já morreu por você, Jesus já te salvou. Não fique preocupado com o que já aconteceu. O trovão você está ouvindo, mas já aconteceu. O raio já se manifestou. Escreve o que ainda virá, não o que já foi. Então eu digo a você isto, meu amado irmão, minha amada irmã: as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Há uma nova vida diante de você. Basta aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. O raio já aconteceu. O que você ouve é algo que já aconteceu. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Há uma novidade de vida, uma vida toda nova para você. Pare de ficar olhando a antiga. Liberte-se dessas amarras. Como?
Apenas abra a sua vida para que Jesus entre na sua vida, para que Ele seja Senhor e Salvador na sua vida. E Ele será. E tudo já mudou. Senhor meu Deus, eu coloco essa vida que hoje aceita a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, para que o Senhor opere na vida dessa pessoa, aleluia. E não fiquemos presos a algo do passado, mas comprometidos com o futuro, tomando agora a postura certa no nosso presente, no nome de Jesus Cristo. Ainda quero fazer uma oração, orando por você, clamando a Deus pela sua vida, pedindo a Deus pelo seu viver. Você que já aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas não tem tido a voracidade com essa palavra, não tem tido fome, por isso você está fraco. Coma desta palavra, alimente-se dela, fortaleça-se através dela, e Deus te levará a povos, nações, línguas, reis, governantes. No nome de Jesus Cristo, queremos nos alimentar desta palavra, Senhor Jesus. Queremos absorver essa palavra, a não sermos ouvintes, e sim praticantes desta palavra, homens e mulheres de fé. Ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor, ajuda. Queremos obedecer à voz do alto, governado pelos céus, governado por Deus. Queremos tomar até de um anjo forte, intimidador, e encontraremos que o próprio anjo diz: devora, toma, é tua a palavra para mim, a palavra para você, a palavra para nós, ela é nossa, é para nós. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.